Oi amigos, oi amigas, esse é mais um História de Setorista, onde eu vou contar sobre duas experiências de futes, de contras, imprensa versus comissão técnica do Santos. Eu tive essa experiência em 2018 e 2019 e as histórias foram bem diferentes. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal. Os futeboys, os futes, os contras com a comissão técnica eram, são uma tradição em poucos lugares, mas eram muito comuns antes da pandemia. Eu tive essa experiência em 2018 na comissão do Cuca, em 2019 na comissão do Sampaoli, e depois veio a pandemia, a relação entre imprensa e clube mudou. Hoje em dia é muito raro ter um treino aberto, as coletivas de imprensa são na Vila Belmiro, no caso do Santos, e não no CT. Então a gente tem pouquíssimo acesso a onde os jogadores estão treinando. Alô, Vojvoda, se o Santos terminar o ano minimamente bem, seria muito da hora um fute da comissão técnica reviver essa tradição no Santos. Mas em 2018 o Santos tinha treinos abertos quase que sempre, o Cuca só fechava parte da atividade. A gente vivia no CT, vivia no CT. Tinha dias que, sei lá, tinha treino de manhã, um evento à tarde, a gente almoçava fora e passava o dia junto, assim, era uma família de quem cobria o Santos. Eu fiz grandes amizades da minha vida ali, além da Gabi, óbvio que já era minha namorada na época, mas pô, Éder Traschini, Gabriel dos Santos, o Orion Pires, o Bruno Lima, o Vitor Henrique, famoso 12, todos esses estão na minha vida até hoje, cobrindo o Santos ou não, muito por conta dessa relação ali a partir de 2018. E aí, determinado dia, nem era final de temporada, quando é mais comum fazer esse tipo de jogo, era uma semana livre, o clima estava mais ou menos bom, e a gente enchia o saco, pô, vamos fazer um fute, vamos fazer um fute, vamos fazer um fute. Até o dia que o Cuca falou, beleza, bora, amanhã. E, gente, eu citei alguns aqui. Era um time que não dava 11, mas nem a pau, assim. Tipo, porra. E de um dia pro outro, a gente nunca tinha treinado junto. A gente jogava um futsal ali na vila, mais ou menos. Eu falei, caraca, ferrou, né? E assim, a comissão técnica do Cuca em si não transmitia muito medo na gente, né? Porque geralmente tem algum auxiliar que tá mais fininho, um ex-jogador mais recente. No caso do Cuca não tinha tanto, mas é o Cuca que jogava muita bola, né? Tinha o Arzu, preparador de goleiros. Falei, meu Deus, vai ser foda. E aí tivemos alguns reforços. Murilo Tauro, repórter da TV Tribuna hoje, não estava muito ali no dia a dia, mas foi. Então a gente pediu, a gente teve a ajuda de gente da comunicação do Santos, o cara que era técnico do áudio e um grande reforço, Renatinho, Renato Florencio, que era gerente do Santos na época, topou jogar com a gente, mas o Cuca não deixou ele jogar na linha, ele foi jogar no gol. Eu tenho foto, vai aparecer na tela, Renato de luva e eu na defesa marcando o Serginho Chulapa, rolê completamente aleatório. Serginho Chulapa centroavante deles, já num momento físico ruim, né? Jogou poucos minutos. Mas o Cuca, enquanto aguentou, jogou muita bola. O Arzon, não preciso falar. O Carlinhos, o Cuquinha, tinha os mais novos na comissão. Colocou a gente na roda, mas a gente com mais vigor. A princípio eles estavam abrindo uma goleada que eu acho que era de 7-4, alguma coisa assim, 8-4. A gente chegou, empatamos, era final de tarde. O Cuca falou, galera, tá escurecendo, acabou, tá bom, churrasco. A gente ia virar esse jogo, gente, a gente ia virar. E a comissão técnica não perdia um jogo pro Santos há anos no CT, pra imprensa do Santos, né? E aí, antes de falar do churrasco, tem um bastidor interessante que é o Diego Pituca, ali no começo da passagem no Santos, assistindo o nosso jogo, só que ele não assistiu até o final, porque ele via Malhação. Galera, tenho Malhação pra assistir, juro pra vocês. Terminamos o jogo num empate frustrante, porque estávamos numa ascensão ali contra os senhorizinhos da comissão do Cuca. O Renato jogou até o final, não ficou pro churrasco, nem o Chulapa. Mas a comissão do Cuca ficou, o Cuquinha, o Carlinhos. E foi muito legal. Trocamos uma ideia, conhecemos mais histórias ali de futebol. Depois de alguns dirigentes do Santos chegaram, e eu confesso que ali o clima pesou um pouco. Mas trocamos uma ideia, o Cuca dando uma cornetada no Brian Ruiz, elogiando outros, falando de treino de bola, contando história, dando risada. Ele preparou o churrasco
um baita de um churrasco improvisado, assim, sabe? Uma churrasqueirinha que tinha lá, umas grelhas, ele fez, não tinha buffet, não tinha nada, era carninha, pegava com a mão, já era. E foi isso, uma baita de uma história em 18. Já em 2019, os treinos um pouco mais fechados, mas ainda assim a gente tinha acesso. Com o São Paulo, a gente viu o aquecimento e tinha coletiva, mas ainda assim a gente estava próximo ali, via os meninos da árvore, às vezes recebíamos um bom dia inesperado do São Paulo. E aí já no final da temporada, o Santos ali não tinha mais chances de título contra o Flamengo, mas tinha feito uma campanha legal, o clima estava bom. A gente pediu e fomos atendidos pelo um contra. E essa foi uma decisão péssima. Eu, como capitão do time de setorismo santista naquele momento, era melhor não ter feito. O Sampaoli organizou o churrasco, liberou o din-din e teve, gente, um buffet. Parecia um casamento, assim, tinha umas tendas com umas mesas cobertas, assim, um bifezão para se servir de comida. Tinha uma equipe preparando o churrasco, uma equipe contratada. O Sampaoli chegou com o cascalho, com os pesos argentinos, mas ele não participou. Pô, chama o Sampaoli, não, tá se preparando pro jogo. Pô, final de temporada, galera. Só uma carninha argentina, nada, não colou, não apareceu. A comissão técnica inteira dele. Tinha lá a família dele, o Pablo, o boxeador, e o Jorge Décio, o Marcos, enfim, o Bebeto, a comissão toda dele, e eles jogavam juntos o tempo inteiro, eles tinham um time da comissão, preparados, entrosados. Eles estavam bolando esquema antes de começar o jogo, esquema tático, assim, de verdade. A gente jogou fotógrafo que nunca tinha jogado bola. A Júlia, eu nem sei se ela tá no jornalismo ainda, faz tempo que eu não ouço falar dela. A gente tinha pouca gente, óbvio, né? São poucos que cobrem o Santos ali, né, no dia a dia do CT. E a gente tá tentando mais ou menos formatar um time, né? A Júlia chega e fala, pô, eu jogo, hein? Eu falei, porra, ótimo, Júlia. Você joga onde? No meio. Ela jogou, a gente foi, pô, ela não sabe jogar. No final ela falou, não sei jogar bola não, só queria entrosar. Então tinha o fotógrafo que eu nunca tinha jogado, um zagueiro, dupla comigo, eu não vou citar teu nome, mas você sabe do que eu tô falando. Gente, o bicho tava grande, assim. Cara, foi um vexame, eu acho que foi tipo 13-1. A gente comemorou como se, um gol como se a gente fosse, sei lá, mano, campeão mundial. E aí terminou a primeira parte, a gente assim, já sendo goleado, querendo comer. E aí, eles tinham o time reserva pro segundo tempo preparado. E a gente comeu o time morto. A gente chegou. Puta, aí era 7, virou 13, 8 virou, sei lá, mano. A gente perdeu as contas, uma vergonha absoluta. Ainda bem que o Sampaoli não tava, meu amigo e irmão Gabriel quebrou o tornozelo com 1 minuto de jogo. Eu fiquei ouvindo o clack do osso dele o jogo inteiro. A Gabi tirou fotos da partida, temos fotos maravilhosas. Vou colocar alguma na tela. O Thiago Pereira, ex-comunicação do Santos, cheguei duro, eu tentando brigar. E no meio do fute, tá 3-4-0, eu como capitão, falei, pô gente, vocês viram, não tem time, né? Vamos misturar? Misturar que nada, pô, dá jogo. Dá jogo. Uma humilhação, gente. Mas o churrasco tava excelente. O do Cuca tava bom, mas pô, esse tinha bifezão, salada, arrozinho, vinagrete, farofa, refri, cerveja, tudo que vocês imaginarem. Foi da hora. O do Cuca foi mais resenha nós, assim, comissão dele e imprensa. O do Sampaoli foram funcionários, assim, então tinha muita gente, a gente conseguiu conversar com várias pessoas que a gente não tem muito acesso ali no dia a dia, trocando ideia de bola mesmo. Eles liberaram um pouco do campo pra gente, então a gente jogou uma rebatida, bateu uns pênaltis, fizemos umas apostas lá. Então foi divertido, apesar da goleada homérica e da ausência do Sampaoli. O do Cuca foi mais resenha íntima, assim, nosso fute da imprensa, nossa imprensa honrou. Em 2019 foi uma vergonha. Espero muito que neste ano de 2025 tenhamos novidades. Alô, Voivoda, temos reforços, hein? Gabriela Brino tá treinando futevôlei agora. Temos Felipe Noronha, Eduardo Jardim, Bruno Lima, só os gênios da bola. Bruno Gutierrez na zaga comigo. Temos um time, Murilo Tauro na armação, pá. Wagner Federico, centroavante clássico. Voivoda, pode esperar que a sua hora vai chegar. Mentira, não sei, vamos ver. Tomara que no final do ano tenha esse fute para que eu tenha mais uma história de setorista. Obrigado a quem assistiu até o final, é um quadro que eu gosto muito de fazer, por mais que a audiência às vezes não siga a dos demais vídeos de notícias, mas é
Eu gosto de contar um pouco desses bastidores ao longo desses anos na cobertura. Um beijo para todos os setoristas que participaram desses jogos com a gente. Tenho muita saudade daquela época, quando a gente estava vivendo mais o Santos. Não era tanto home office, era muito da hora. Mas é isso. Entendemos que as coisas mudaram e temos que respeitar. Reforço o pedido de inscrição, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações, vire membro e vai saber se não pinta um futzinho com o Vojvoda no final desse ano. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.